Sou a primeira cria de mãe, uma matuta sacudida, decidida, criada sem regalia. Pai, um capial vexado, fez 17 viventes. Tudo deu gente de boa serventia. Eu que por mim respondo, criei bruto que nem trovão, no lombo de um trem pagão e do cabo da ferramenta. Quando sobrou um prazinho, aprendi a rabiscar meu nome. Isso me salvou da fome, mas hoje nem me sustenta. Já não tem dente nessa minha boca antiga, é a goela que mastiga os desaforos da estrada. O couro grosso é de tanto entrar na tunda, e o vergão na cacunda foi para apertar a toada. Quando eu desato um suspiro, ele é pluma dilurido. Se eu sofro nesse martírio, é porque Deus é servido. O tempo me engambelou, mode eu segui vivendo, mas a vida me esfolou desde que eu era pequeno. Vivi o que tinha direito, agora eu vivo de quebra. Aqui já tirei meu eito, já tirei fogo das pedras. Eu já dei muito tutano, acabei ficando em jejum. Já aturei 70 anos e posso durar mais um. Cada ano foi um tombo, cada mês foi uma tunda. Foi tanta sova no lombo que até verguei a cacunda. Assim eu lidei com a vida, que me deu muito trabalho. A estrada foi cumprida, ainda fecharam meus atalhos. Das tabocas que eu tirei, outro que fez o jacá. E as cordas que eu trancei, outro usou pra mim enforcar. Se a morte bulir comigo, vou com ela sem remorso. Só encomendo algum amigo pra mode enterrar meus ossos. Professor, mas eu tava assuntando ali essa moda dos meninos, ela pra mim é o ser sem tirar e sem pôr. Rapaz, eu também tava escutando, rapaz. Parece que eles tiraram a medida de fazer ela, foi em mim mesmo. Ah, foi.
Porque diz que quando você era um capialzinho assim mais novo, você era levado às brecas de tudo, né? Ih, rapaz, eu fui custoso mesmo, teimoso, não atendia ninguém, não obedecia, eu era birrento mesmo. Do avesso pro mundo. Um vinha me dar um conselho, entrava na orelha, saía na outra, era um tamanho só. Outro vinha me dar um palpite, eu virava cacunda, largava ele pros Iançuzinhos. Eu não obedecia mesmo, não. E, portanto, por causa de ser muito birrento e teimoso, você está vendo, tá faltando um torreminho na venda. É. Uma tirinha aí, né? É, foi nesse tempo, rapaz. Um dia, rapaz, já de tardezinho, o sol já lá ia moitando por detrás da cacunda da serra. Eu saí na porta, olhei um poiquinho deu de vazar nas varas do chiqueiro lá e desceu pro lado de uma hortinha. Aí eu manhei, tem que pegar ele, senão não vai dar prejuízo. Eu arranquei em riba desse bichinho, rapaz. É aqui, acolá, vai. Eu fui chegando pra perto e ele era um animalzinho muito arisco. Quando ele viu que eu pegava mesmo, ele tampou a bufar, ia pular, rapaz. Quando eu já tava pra tarracar nas cadeirinhas dele, ele tafuiou pro baixo de uma cerca de arame. E naquele embalo que eu vinha, quando eu moiguei pra passar no vão do arame, acho que eu baixei demais e veio uma feipa e pregou aí e vazou. E aí eu fiquei ali embaraçado, amarrado e doendo demais. E eu levava o dedo pra ver se tirava, trepava o dedo e fiquei ali pensando o que eu ia fazer. E nisso lá ia chegando um outro rapazinho lá. Quando ele me viu naquela maçaroca ali amarrado, ele resolveu me dar um injetor, rapaz. Mas eu já estava muito enxesado com a raiva medonha, que aquilo doendo demais. Quando ele foi chegando, falou, para isso! Aí eu falei, não, tô... O pedaço voou. Era teimoso. Naquele tempo distante, que o sertão era deserto, o vizinho era retirado, ninguém morava por perto. De repente um alvoroço abalou todo o sertão, a notícia esparramou, desinquietou a região. Fazendeiro agradoado, por nome Onofre Oládio, foi passear em São Paulo e comprou um tal de rádio. Era um trem proseador, cantava e até rezava, avisava se vinha chuva, tinha vez se até chorava. Terça de abril, chegou lá em casa Carimundo, diz que Onofre convidava pra ver um trem do outro mundo. Marquei-me então pra domingo, pra chegar beirando às 10, cada um que aparecesse pagava 500 réis.
encabrunhado, assim num canto da sala, assuntando a invenção do caixotinho que fala. O Onofre era sem jeito pra lidar com Aranzé, pode achar uns caipira, ele chamou a mulher. Ela torceu um botão que tem naquela mundiça, em vez de pegar caipira, engarupou numa misa. Batemos o joelho no chão, que chegou a arrancar o couro, dando ouvido pra um vigário que fez muito desaforo. Hoje em dia tá mudado, costumei com a invenção, tem dia que escuto moda e também a religião. O rádio dá satisfação, minha birra é um tal de rock, eu berganho de estação quando escuto esse toque. Mãe, tô mandando avisar que aqui tá tudo de mudado. Tô pedindo a quem escutar, mode dar esse recado. Manda égua na porteira, terça-feira às 5 horas. Vou numa tarde jardineira. Depois conto pra senhora. Tô mandando esse recado pelos fios de uma invenção. É um trembão de dan... Rapaz, você falar em rádio, eu lembrei da primeira vez que eu topei o tal rádio, rapaz. Quase que me mata de raiva. Mas aqui não é um trem de tanta serventia, senhor? Uai, depois que costumou achar o recurso, rapaz, mas nesse tempo ninguém conhecia aquilo, não. Eu já tinha visto falar que já tinha aquilo, mas eu achei que nós nem não ia ver, isso era muito longe. Aí foi logo o trem butucou aí, rapaz. E aqueles primeiros que pegou a sair pras fazendas, só mesmo aqueles bichão fortes que comprava. Aquele povo mais graduado. Um fraco não dava conta, não. E aí, uma ocasião, nessa época que apareceu esse recurso, e eu fui trabalhar para um companheirinho meu lá, ajudar ele a fazer uma casinha, trabalhei pela semana inteira. Quando foi sábado, eu juntando minhas quiçacinhas para ir embora, aí ele falou para mim: não, Gerardinho, pós aí amanhã cedo nós vamos escutar uns caipira. Aí eu danei com ele: você tá ficando louco, rapaz? Onde você vai arrumar caipira aqui amanhã cedo? Aí ele falou: não, ali no Velho Norte tem um rádio. Eu falei: uai, já tem? Tem, tá com uns 8 dias que chegou. Aí eu falei: uai, então eu vou posar que eu fico conhecendo essa ferramenta. Aí cedinho, eu bebi o café, eu fui fazendo o pito pro caminho, era perto, nós chegou logo. Quando nós chegou já tinha umas 15 pessoas lá, rapaz. O povo não conhecia aquilo, frivia lá pra escutar. Aí o velho viu que o povo tava bobo com aquilo, pegou a cobrar, era R$500 pra você escutar. Aí nós chegou mais dois, aí o velho era um velhão preguiçoso, tava deitado numa camona lá na sala, proseando. Aí nós chegou, o companheiro falou: ó, senhor nosso, nós veio escutar uns caipira. Aí ele levantou, espreguiçou, falou, ele era um velhão casado segunda vez, a mulher nova. Aí vou lá dentro chamar a Maria, eu não sei mexer com isso não.
Aí eu olhei e bati um caixotinho em riba de uma mesinha, tá pertinho dele. Pra mim aquilo era um caixotinho dele, depois de uma mundiça. Quando ele apontou lá, a mulherzinha atrás, quando eu no meio do salão, ela passou para adiante e seguiu no meu rumo. Meu maninho, aí, onde será que tá escrito? Olhei, maninho, não tem nada. Quando ela chegou naquele caixotinho lá em riba da mesa, eu assim perto, olhando aquilo. Quando ela pegou no embigo dele que trouxeu, e eu vi que tinha um palitinho lá dentro, rolou. Maninho, tá campeando os caipiras. Rapaz, ele deslizou dos caipiras e engarupou numa missa, rapaz. E o velho era daqueles devotos antigos. Quando o padre raiou lá dentro daquele caixote, ele barreu o joelho no chão lá adiante. E aí nós fomos obrigados a jogar o chapéu de costa e joelhar também. E eu não sei o que tinha enfesado esse padre esse dia, rapaz. E ele tirava uma meia hora para rezar, uma meia hora para danar com nós, rapaz. E eu fui enfesando com aquilo, mas eu nunca vi esse homem ele danar com nós desse jeito. Esse homem tá louco. E aí o pau quebrou e ele não parava, só e o joelho não aguentou. Eu levava a mão assim para favorecer, os dedos não aguentavam, eu tirava. Acudia num, ele não aguentava, eu ia pro outro e o pau quebrou, mas ele levou as carepas, não levantar não podia. Quando eu vi que o mania agora não tem recurso, eu vou deitar, porque não pode levantar. Quando eu já tava caçando um jeito de deitar, o padre liberou nós, eu mão no chapéu e eu voei da banda de fora. Aí o compadre, vamos dar mão prazo, às vezes os caipiras vêm. Eu falei, ó rapaz, o dia que eu arrumar um recurso para vedar meu joelho, eu posso voltar, mas não... O carro gemeu doído na subida do espigão. Boi chitado tá sentido, com a venta quase no chão. Candeeiro acorde a guia, não deixa esse boi pastar. Carreiro tá com saudade, tá com pressa de chegar. Esses cocão estão precisando de uma graxa aí, né? Vai tá meio seco, né? Rapaz, e você canta esse negócio de carreiro? Eu não, nós dois, ué. Eu lembrei, rapaz, do tempo que eu fui candeeiro do meu avô. Eu já sofri demais aqui nessas estradas de Goiás, menino. Buscando sal, arame num tal roncador que tem pra colar. Descia pra aqui afora, ia pra Goiás velho. Eu já sofri demais, menino. Mas aí o velho já estava muito antigo, já fraco. Foi logo ele largou daquilo, vendeu a tenda. Eu falhei uns tempos. Aí passado eu já estava um capial já mais forte. Eu fui trabalhar para um velho lá no Mata Feio, um tal Bastião Miguel velho. Ele é um velho arrepiado também, mal como um diabo, bruto. Mas ele já estava velho demais, essa mola do joelho dele, elas tinham secado aquela graxa, ele andava com a perna meia dura. Aí eu cheguei lá um dia cedo para trabalhar para ele. Ele tinha um sistema de prosear com a gente, com o dedo mindinho no canto da boca. Quando ele saiu lá, que eu lá ia chegando, ele saiu. Eu cheguei e falei, benção, Bastião. Ele sempre. Ele não falava, Deus te abençoe, não, sempre, eu não sei o que é isso. Aí, ele já, hoje é pra você mais você tirar a lenha da roça com o Pabadé. Aí eu já virei pra trás, nós reunimos os boi, marremos no carro e o menino dele saiu. Era pra tirar 2 carradas lá pro espigão, despejar e nas 3 levar o carro cheio.
Nós já tínhamos tirado a primeira carrada, despejamos lá, quando nós encostou o carro lá na roça, na outra monte de lenha, ele chegou lá montado numa mula velha que ele tinha. Chegou, apiou da mula, amarrou ela num toco lá e veio com aquelas pernas duras, pezão inchado. Aí falou, eu vou ajudar o Gerardinho que o Afonso é bem fraco. E subiu lá no carro e eu fui dando madeira pra ele, fui dando. Quando deu do meio do parriba, eu dei num pau muito pesado lá no monte de lenha. Mexi com ele, vi que ele estava muito pesado. Eu falei pra ele, ó, seu Bastião, esse pau nós largue ele. E largou, não, ele tinha de ir. Rapaz, eu não velei no pé desse pau, fui esfregando ele pro rodeio do carro arriba, fui inchando, fui indo até que eu pus ele em riba do rodeio do carro e ele também agarrou e rumou. Aí acabou de encher, ele desceu, eu passei, paguei, o menino dele mandou. Quando chegou lá no lugar que era para despejar, ele vinha atrás do carro, ele tornou a piar da mula, amarrou ela lá num pauzinho e veio outra vez. Eu vou ajudar o Gerardinho que eu ré de baixo. E subiu e foi lá pra frente, eu fiquei cá atrás. Estamos julgando madeira, estamos julgando. Quando chegou nesse pau que eu queria largar, era um pau comprido, foi pesado pra danar. Quando nós levou ele aqui pra jogar ele por riba dos fueiros, eu fiquei esperando ele. Quando ele falou, vai, eu mandei. E ele falou, vai, não julgou, rapaz. Menino, olha, quando o pau bateu a ponta no chão lá e deu um coice no subaco dele, virou ele de costas em riba de um boi de coice, um boi azogado, tinha um pau terrinho assim de parede, o boi tirou um coelho pra riba, passou ele por riba desse pauzinho, só e tocou ele longe no meio do cerrado, ele caiu de ponta lá. Quando eu vi que ele esparramou lá no meio do cerrado, e ele era mau demais e bruto mesmo, e ele com um macaco de 38 na cintura. Quando eu vi que ele espraiou lá, eu ainda fiquei me nasei, Deus ajuda aquele cabo de morrer, eu tô eu pensei que ele ia me orar, ia me matar, porque ele era ruim. Eu fiquei olhando, animado que ele ia morrer. Quando eu vi ele mexeu com a perna, eu nesse maivado vai aprumar e vai me matar. Aí eu pensei, mãe, eu vou ver se eu dou conta de morrer em ano e ele me orar, que eu não sinto a dor da bala. Aí eu deitei de bruço dentro do carro e parei o fogo. Falei, agora eu morro mesmo, não tomo fogo pra ver. Quando não dava mais, eu ia soltando de pouquinho assim e olhando nele. E ele mexendo, foi mexendo, eu manejar, ele me olha e a pipoca levanta. Tornava a juntar, mas agora eu morro mesmo. Pois eu lutei até desacostumar e não dei conta de morrer, rapaz. Quando eu vi ele sentou, meio zonzo, demorou ali um pouquinho tremendo, ele levantou tonto com aquele trem esquisito, e tinha um emburuçuzinho novo assim perto, com a foiona grande, ele caminhou para a banda desse emburuçuzinho lá, eu ainda pensando, o que será que ele quer? Ele arrancou uma foiona daquela, e dobrou ela, fez um copo da folha e arrancou a ferramenta de mijar e encheu aquilo de urina. E mandou aquela poiada de urina, e eu ainda pensando, ele vai acabar de beber a urina e a pipoca levanta. Bebeu, e ele era cheirador de pó, os bigodes dele dentro da boca, virou uma breieira de pó e virou uma aruvai de urina naquilo. Aí ele tirou um trapo da gibeira, enxugou aquele aruvai dos bigodes. Eu manei, é agora. E eu fiquei esperando. Aí ele tornou, aí ele olhou em mim, com aqueles olhos brinados. Então, o Gerardinho não tem culpa, não. Foi eu mesmo que falei, vá. Aí eu tomei fogo ligeiro.
pra descontar aquele lá atrás e fiquei pensando, se eu tivesse dado conta de morrer, eu tinha perdido o trabalho, rapaz. Ela atende por Rosa, o nome dele é Joaquim. Ela é bela e mimosa, acanhada e vergonhosa, uma meiguice sem fim. Joaquim se inclinou por Rosa, ela gostou do seu jeito. Com poucos dias de prosa, com aquela flor formosa, já nem dormia direito. Rosa, uma donzela arisca, Joaquim engolindo seco, mas na menina nem trisca, com receio da faísca do 30 do seu Pacheco. Tinha muito convidado no dia do casamento, mas Joaquim tava apressado, saiu com Rosa afobado, sem receber cumprimento. Como todo noivo sonha ficarem sozinhos dois, mas Rosa tinha vergonha, largou Joaquim só com a fronha e o bom ficou pra depois. Joaquim rumava pro mato, esfregando a braguilha. Cheguei a escutar boato que aquilo era carrapato que coçava na virilha. Ei, Rosa, ei, Joaquim, ei, Rosa, ei, Joaquim, essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupim, essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupim. Ei, Rosa, ei, Joaquim, ei, Rosa, ei, Joaquim, essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupim, essa mulher vergonhosa ainda vai dar cupim. O que lhe conto, se não me engano, já faz um lote de anos. Tempo de fêmea vexada. Joaquim endoidou por Rosa, uma vitelinha mimosa, bonitinha e delicada. Duas mocinhas ali mais junto, para quem Rosa dava assunto, tinha o segredo da menina. Rosa gostava de Joaquim. Gostava sim, mas coisa pura, imagina. Rosa tinha lá seus desejos, mas nem conhecia beijo. Sabia de ouvir contar. Quando Joaquim quis um abraço, mingou o fôlego, deu cansaço, chegou até desbotar. O trem virou fogo no passo, desses que pegam de alastro que não tem nada que apaga. Fogoso sem tanto Joaquim, era uma labareda sem fim, se espalhando que nem praga. Vendo aquele afobamento, Deus pôs bênção ao casamento e acabou unindo os dois. Mas não uniu tanto assim, deixou por conta do Joaquim o que viesse depois.
Gente, mas isso que eu tô contando pra vocês aí é coisa de muito antigamente mesmo. Agora, quem sabe dessa história direitinho é o Geraldinho, né, Geraldinho? Ê, menino. Antigamente, senhor, no tempo que o povo era muito sistemático, muito avexado, então casou um casalinho de gente. E a mulherzinha muito bonita, e o homem gostava dela, e aí ele tinha aquele desejo de ver ela nua. Mas ela não conformava de jeito nenhum. Então ele ia no comércio, trazia um agradinho para ir cevando nela, ia dobrando nela. Mas ela não aceitava mesmo, ela era sistemática. Mas até que depois de uns 8 meses de casado, ela foi e ficou com dó dele, não, eu vou atender. Então conformou. Então ela falou para eles, olha, nós vamos fechar a casa para não ficar uma gretinha, porque às vezes não pode chegar e ver para um buraquinho. Aí ele ficou nervoso, mas aí fica escuro, eu não vejo direito. E aí ele lembrou que tinha uma capoeira suja, assim, um mato. Falou, olha, então nós faz assim, dentro de casa fica escuro, nós vamos pro mato, lá é sujo, ninguém não vê. No mato eu não vou de jeito nenhum, às vezes pensa que tá muito amoitado, né? Tem um aí perto olhando. Ele ficou contrariado, pensou e lembrou de um campo limpo que tinha uns 3 quilômetros lá perto. Eu sei de um lugar bom. Ele disse, aonde? Nós vamos para aquela campina limpa, lá até tem uma faveira grande, lá no espigão, dá uma sombra. Então vamos. Dirigiram para lá, e nisso tinha um rapazinho campeando uma égua, já estava frouxo de andar nessa chapada, então chegou lá nessa sombra, descansou e mãe, eu vou subir nessa árvore, que aí eu enxergo mais longe, às vezes eu vejo alguma tropa aí por perto. E aí, ele lá em riba, quando apontou aquele casalinho de gente, vem, ele quietou lá em riba. Aí chegou lá na sombra, eles olhou só ao redor assim, não viu ninguém. A mulherzinha ainda falou, aqui tá bom. Ninguém não viu. E foi tirando os trapinhos, joga pra uma banda, joga pra outra, e quando ela tirou o derradeiro, que ficou no jeito que ele tinha vontade, e rapaz, esse sujeito ficou satisfeito demais, falou pra ela, ei menino, agora eu vi o mundo inteiro. Aí o rapazinho não deu prazo não, ele falou, às vezes o senhor viu o mundo inteiro, o senhor viu minha eguinha também. E essa mulher deu só um grito, e aí todo mundo gritando e chorando e xingando. E ele mal no sapinho dela e juntou em riba. Mas ô criaturinha desaforada é o tal soldado, né? E você conhece bem essa turma. Uai, senhor. E olha que já tem um lote dessa categoria esparramada por aí. Ei, menino. Tem uns antigos, aqueles de roupa amarela, né, rapaz? É. Brabo que só o diabo. Deus ajuda. E tem aqueles que vestem de azul, que estão assim mais ou menos entre meio os brabos e os mais lerdos, né? Agora apareceu uma ternada vestida de preto que olha laço. Parece que eles chegaram mesmo foi de encomenda pra judiar com os malfazeiros. E aí, rapaz? Agora tem que pôr reparo, porque desde o começo do mundo tem um tal soldado. Tá bom. E se não tivesse essa turma de gente, ninguém tolerava viver, não, né, só? Não tem outro recurso? Não tem, não. E pra falar a verdade, tem uns que até podia ser soldado. Mas nem tanto, né, só?
tinha escutado falar em marvadeza de soldado, mas nunca que imaginei que fosse tão estorvado. Nervoso, sem paciência, hoje eu tenho até descrença só de pensar no danado. Quando eu ia no comércio pra acudir uma precisão, eles não davam sossego, era só perseguição. Só pra mó de uma pinga, um escorraça, o outro xinga, já vem outro e prega a mão. Lembro a derradeira vez que um soldado me arrochou, mó de meu divertimento lá na casa das dor. Foi safanão na orelha, xingamento e coisa feia, eu nunca vi tanto horror. Então fiz uma promessa de nunca mais ver soldado, já que a gente não combina, cada qual vai pro seu lado. Só beba aqui no meu rancho, nunca mais eu engarrancho, correndo desse danado. Pois é, uma ocasião eu fui na rua comprar uns trem, rapaz, e eu nunca pude combinar com o tal soldado, não. Eu sei. Então, e agora eles até mudou o tipo da roupa, porque de primeiro era pardo e agora é meio azuleiro. É. E eles arrumaram até um avião que tem um papavento no lombo, ele mora trabalhando assim, quando eles passam lá perto de casa, que dá lá no rumo, ele para pra me olhar lá assim, e aí ele segue. E aí, um dia eu fui na rua pra comprar os trem, então reunimos lá uma turma de companheiros. E chegou outro e chamou nós, convidou pra nós ir comer uns frangos. É. Então nós já estava com fome, que ali o sol entrando, Sei. nós desceu, foi comer os frangos. E lá é um lugar meio impróprio para esse pessoal maluco. Já sei. Então e foi um rapazinho que ele já estava grande, mas a idade estava menos. Sei. Então, quando nós estávamos ali, sempre tinha uma perseguindo ali, olhava e sumia. Quando nós vimos, ele chegou lá com 5 soldados. Rapaz, quando essa turma chegou, o cabo foi direto no rapazinho. Falou pra ele, quantos anos você tem, porquê? O rapazinho ficou assim meio querendo, onde ele soltar a prosa. E o soldado perguntou, cadê seus documentos? Aí o pai dele foi responder os documentos dele, é o pai dele que tá. Menina, foi mesmo jogar um cacete numa casa de marimbondo. E esse povo desceu em riba de nós e cuspiu gente pra janela, por fundo, por toda a banda. E eu atrasei um pouco, quando eu resolvi sair, um grudou na minha presia e rastou, vocês ainda não pagou? Falei, não, então é coisa fácil, nós paga. Aí, eles pegou eu e o pai do rapazinho. Aí nós foi lá, acertou,
E aí eles queriam que por toda maneira que eu descesse adiante desde para que a rua baixa. Eu falei, menino, mas isso vai ficar feio demais, esse brinquedo. Ele larga de conversa, e me soltou um sopapo no pescoço, falou minha cabeça na parede. Aí eu falei, não, mas o senhor tá estovado demais. Quanto mais eu pedi um acordo dele, mais ele aumentava o soco. Aí quando eu vi que não tinha recurso, ele não atendia, aí eu fui e falei para ele, não, se o senhor vê que não tem jeito mesmo, eu tenho que ir em casa contar a mulher que ele ainda é mais braba que o senhor. Aí ele me apontou no rumo e me chamou a polaina na sua, rapaz, e me tacou de bruxo lá adiante e falou, então some, cachorro. Aí eu fui, levantei e falei pra ele, se o senhor tivesse feito essa proposta pra mim no começo do tempo, eu já tava pra lá de casa. Zezinho cresceu no mato, formou no cabo da enxada, labutava o dia inteiro, não tinha tempo pra nada. Ao redor de sua palhoça, a gente só via roça, nem gado, nem invernada. Ao redor de sua palhoça, a gente só via roça, nem gado, nem invernada. Ele vivia com a mãe, que tinha mais de 60. Nunca montou num cavalo, nem numa velha jumenta. Mãe e filho na labuta, enfrentava a vida bruta, era só na ferramenta. Mãe e filho na labuta, enfrentava a vida bruta, era só na ferramenta. Num ano de muita seca, perdeu toda a plantação. Muita conta pra pagar, não tinha nenhum tostão. Os prazos foram vencendo, Zezinho enlouquecendo, veja só que judiação. Os prazos foram vencendo, Zezinho enlouquecendo, veja só que judiação. Encheu um saco de trapo, pôs a enxada na cacunda. No apartar da sua mãe, deu nele uma dor tão funda. Saiu atrás de serviço, pra livrar daquele enguiço e sair da marafunda. Saiu atrás de serviço, pra livrar daquele enguiço e sair da marafunda. Falam que o mundo ensina, é o que diz o ditado. Zezinho na escola do mundo aprendeu a lidar com gado. Pra acudir a precisão, ele mudou de função e ficou muito afamado. Pra acudir a precisão, ele mudou de função e ficou muito afamado. E o nome do Zezinho correu pela região. De plantador de arroz, Zezinho virou peão. Pra mod não fazer feio, chegou suja no arreio, mas pegou o boi barrão. Pra mod não fazer feio, chegou suja no arreio, mas pegou o boi barrão.
Conheci o Zezinho, um caboclinho que virou peão de repente. Era um sujeito sem defeito, muito bom para estar com a gente. Só que o Zezinho, coitadinho, ganhou um apelido que pegou. Um apelido feio só por conta de um arreio que o coitadinho sujou. E de um lugar escuro ou de trás de um muro é que vinha o rojão. Zezinho ficava doente quando escutava essa gente gritar: "Ô, peão cagão!" Mas o Geraldinho é que lembra demais desse capialzinho, gente. Não é, Geraldinho? Uai, só deu uma época que saiu um peãozinho que aprendeu só serviço de roça, era capinar e não sabia lida de gado. Sei. E uma época a precisão arrochou e a profissão dele não estava arrumando outro recurso, saiu nos fazendeiros para caçar um serviço. Então ele decorreu ali uns 2, 3 fazendeiros, mas o serviço que tinha era mexer com gado. Ele disse: "Não, esse eu não toco." Mas aquilo foi decorrendo e a precisão dele não pôde esperar. Mas um dia chegou numa fazenda, ele procurou e disse: "O fazendeiro, não, eu tenho, mas até foi Deus que ajudou que você apareceu aqui. Eu tenho que entregar uma boiada depois da manhã e eu tenho mais 2 aí, e os 2 não dá conta de a reunir. Ainda inclusive tem um boi brabo que é o primeiro que vocês têm que buscar." E aí, menino, ele já pensou a vida, mas não tinha recurso mais, vai, vamos. Ele pousou cedo, um peão reuniu a tropa, pôs no curral e foi agir, tratar de trem para lá. Falou: "Agora o senhor escolhe aí o animal que o senhor quiser." Ele apanhou o cabrito e a tropa já aimou tudo lá na cabeceira do curral e ficou assim regalado. E tinha um cavalinho russo velho, mais para uma banda. Então ele vinha, com o cabrito, vinha negociando, chegava na frente do cavalo, o cavalo assim, ele dava um papilote no nariz. Ei, rapaz, quando o cavalo virava esteio, esse não me serve. E a noite foi até que ele conseguiu passar nessa tropa toda que ele chegava, poeira e guia. Quando ele chegou nesse cavalinho velho, o cavalinho só aimou a orelhinha assim, ele deu o papilote, o cavalinho só regalou os olhos, ele passou, ele quis afastar, mas não, esse me serve. Encabrestou e puxou lá para a casinha de arriar. Quando os outros 2 peão veio de lá tá tratando de porco, diz: "Ei, menino, mas o caboclo é treinado, ele escolheu o cavalo melhor de lida." Ele já pensou: "Esse trem não vai prestar", mas arriaram e saíram. E entrou numa invernada lá numa restinga, numa cabeceira, o boi brabo estava lá sozinho. Quando o boi viu, o buia já levantou e ficou aimado. Quando um dos peão conhecia o boi, falou: "Ah lá o boi." Quando falou o boi, fez boi, o cavalinho russo já viu também. E a orelhinha dele entesourou lá. E ele vinha atrás. Quando o cavalinho viu o boi, e esse boi cuspiu, só e esse espião cuspiu em riba, e o cavalinho já entrou meio ataiando e encostou. E ele largou a rédea, largou tudo e virou um meleta na cabeça desse arreio todo, mas marrou mesmo. E ali, o divino Padre Eterno não saía da boca dele de medo do cavalo largar ele perdido. Naquele sulavanco do cavalo, e ele foi chacoalhando nele demais, e o medo nele estava demais, e acho que a barriguinha dele não estava bem normalizada, e o registro dele foi, bambiou, e ele estrumou no arreio, rapaz.
E aí, mas o estrume tá saindo e o pau tá quebrando, ele não incomodou não. E o cavalinho murchou em riba mesmo, pra pegar mesmo, senhor. E ele vai, e lá num canto do pasto, o arame encostava num vale, e o boi foi nesse canto pra pular o valo. Quando chegou no vale, o cavalinho já vinha com o queixo na anca dele. Quando o boi viu que não dava, quis virar, o cavalinho deu de uma pancada na costela do boi e derrubou ele dentro do vale. Mas ele caiu e ficou lá no fundo do vale bufando, mas caiu em pé, não foi deitado não. Ele maiou em pé e o cavalinho esbarrou. Quando os outros peões ficou perdidos para trás, que foi reunindo, cadê o boi, senhor? Está aqui dentro do vale, vigia se vocês prestam ao menos para amarrar ele. Aí um tirou o laço lá da garupa e veio, quando foi passando perto dele, falou: nossa senhora, rapaz, mas o que você aprontou? Espia sua riata. Ele falou: não, mas é por isso que vocês não pegam um boi desse, que vocês param para cagar e eu não tenho isso não. Quando eu encostar em riba, aí ele ratou um bagaço, mas ele cagou de medo.